Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é um momento de informação local do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Taxa de desemprego cai 0,4 ponto percentual entre novembro de 2019 e janeiro de 2020. A reportagem é de Dilson Santa Fé, da Rede Nacional de Rádio. 11.900.000 brasileiros estavam sem ocupação entre novembro de 2019 e janeiro de 2020. O número corresponde a 11,2% da população ativa do país. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desocupação caiu 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre de agosto a outubro de 2019, que atingiu o índice de 11,6%. Em relação ao mesmo trimestre de 2019, a queda chegou a 0,8 ponto percentual. Já a população ocupada de 94.200.000 trabalhadores ficou estável em relação ao trimestre de agosto a outubro de 2019. Já em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, houve alta de 2%, mais de 1.900.000 trabalhadores. A taxa de informalidade atingiu 40,7% da população ocupada, representando um contingente de 38.300.000 trabalhadores informais. A população fora da força de trabalho representa 65.700.000 pessoas. O número é 1,3% maior que o registrado no trimestre anterior. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Vice-presidente participa de seminário que debate comércio ilegal de produtos agro. O encontro será na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, em Brasília. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai participar no próximo dia 4 de março da abertura do primeiro seminário Agro em Questão em 2020. O seminário vai discutir o comércio ilegal de produtos do agro. O encontro será na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, em Brasília, e vai ter como debatedores especialistas do governo e do setor privado. Na ocasião, serão discutidos diversos temas como políticas de combate à pirataria, atuação do Exército nas fronteiras contra o comércio ilícito, fiscalização do comércio ilegal de insumos e produtos agropecuários, impactos na cadeia produtiva do tabaco e no segmento de defensivos agrícolas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel. Unidades móveis flutuantes do INSS iniciam em março o atendimento no Pará. Os Previbancos prestam os mesmos serviços oferecidos nas agências fixas do INSS. As unidades móveis flutuantes do INSS, os Previbarcos do estado do Pará, iniciam no próximo dia 2 de março os ciclos de navegação de 2020 para atender populações ribeirinhas. Em 2019, as duas embarcações do INSS no Pará fizeram juntas 21.470 atendimentos em 26 localidades nas regiões do Baixo e Médio Amazonas e do Marajó. Os Previbarcos prestam os mesmos serviços oferecidos nas agências fixas do INSS. O Previbarco 1, vinculado à gerência do INSS Belém, começa o atendimento no município de Oeiras, do Pará, onde fica até o dia 6 de março. Em seguida, a embarcação seguirá para o município paraense de Limoeiro do Ajuru, onde recebe a população local entre 9 e 13 de março. O último município do primeiro ciclo de viagem no Pará será Muaná, com atendimentos entre 16 e 20 de março. A embarcação retorna para Belém no dia 21 de março, após 21 dias de viagem. Já o Previbarco 2, vinculado à gerência do INSS em Santarém, estará para o município de Aveiro, para atendimento à população de 3 a 6 de março. Logo após essa viagem, o Previbarco 2 atraca no município de Oriximiná, onde a população será atendida de 9 a 17 de março. Depois, a embarcação segue para a Terra Santa, onde fica de 19 a 20 de março. A última etapa será no município de Faro, com atendimentos em 23 e 24 de março. No total, serão 23 dias de viagem. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Exército inicia trabalho de continuidade
nas obras de melhoria da BR-163 no Pará. As obras estão sendo executadas no trecho que liga a cidade de Novo Progresso até o distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, no Pará. Militares do Exército Brasileiro iniciaram os trabalhos para dar continuidade às obras de melhoria na BR-163, no trecho que liga a cidade de Novo Progresso até o distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, no Pará. A segunda fase ocorre poucos dias após a inauguração do trecho de 50 quilômetros entre o Pará e o Mato Grosso. Os serviços realizados agora envolvem a drenagem, como construção de meios-fios e bueiros, implantação de sinalização horizontal e vertical e recuperação ambiental. A construção da BR-163 em Mato Grosso começou na década de 1970 e fez parte do Plano de Integração Nacional do governo militar e pertencia ao movimento Integrar para Não Entregar. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Menos burocracia, mais desenvolvimento sustentável é o que propõe a nova Lei de Licenciamento Ambiental. O foco da proposta, que deve ser votada na Câmara dos Deputados, é uniformizar leis e trazer avanço econômico sem desproteger o meio ambiente. O projeto que cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental deve ser votado no plenário da Câmara dos Deputados na segunda quinzena de março. A previsão é do relator da proposta, deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. O texto dispensa licenciamento, por exemplo, de atividades agrícolas de baixo impacto, ou seja, que não agridam o meio ambiente. Criticada por ambientalistas por supostamente dar carta branca para o desmatamento, a norma, garante Kataguiri, não contraria o que determina o Código Florestal, no que diz respeito, por exemplo, à preservação de áreas com cobertura de vegetação nativa em propriedades rurais. Estão tentando confundir licenciamento ambiental com desmatamento, e uma coisa não está diretamente relacionada à outra. O licenciamento é para você diminuir os impactos de uma atividade que causa impacto ambiental, que causa impacto social, e você vai compensar isso de alguma maneira. Segundo o advogado e professor de Direito Ambiental da Universidade Católica de Santa Catarina, Leonardo Papp, o PL 3729 possibilita que os profissionais de órgãos ambientais tenham mais tempo para fiscalizar e impedir a liberação de empreendimentos ou atividades que coloquem o meio ambiente em risco. Isso, na visão dele, é um gatilho de prevenção para evitar novas tragédias, como a que ocorreu no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Além da lei, talvez de modo mais importante em termos práticos do que a própria lei, nós temos toda a atividade de fiscalização efetiva, constante, e um ambiente regulatório que seja claro, no sentido de que o empreendedor saiba com clareza quais são as obrigações que ele tem que cumprir e as obrigações pelas quais ele vai ser solicitado, ele vai ser exigido, ele vai ser fiscalizado. Uma das modalidades de licenciamento ambiental previstas no novo marco regulatório é a licença por adesão e compromisso, também conhecida como licença declaratória. Esse modelo permite que uma empresa ou produtor rural encaminhe pela internet a documentação exigida para a avaliação ambiental da atividade. Caso todos os requisitos legais sejam cumpridos, a licença é emitida automaticamente. Esse tipo de autorização, na visão do deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, torna mais barato e dá agilidade ao processo de licenciamento para atividades que não causam grandes impactos ao meio ambiente. Nas atividades de baixo impacto, e elas são todas previamente definidas, o que se tem que fazer é tirar completamente a burocratização, o empecilho. Não fazer o cidadão gastar todo aquele tempo correndo atrás de documentos, esperando o licenciamento, quando se sabe que é de baixo impacto. Entre outros pontos, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental estabelece que União, Estados e municípios, respeitadas as respectivas competências, definirão as atividades ou empreendimentos sujeitos a licenças ambientais, de acordo com porte e potencial poluidor. Os termos de referência para estudos ambientais, uma espécie de laudo técnico emitido por órgãos fiscalizadores, devem seguir padrões e critérios específicos. Com colaboração de Marquesan Araújo, reportagem Tácito Rodrigues. Inspeção na área de navio encalhado no Maranhão não aponta indícios de vazamento. Uma embarcação das Ilhas Marshall, que partiu do terminal marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão, rumo à China, na última quarta-feira, dia 26,
detectou entrada de água em compartimentos de carga quando trafegava a cerca de 65 milhas náuticas da costa maranhense. Além de minério de ferro comprado da empresa Vale, o navio MV Stellar Banner carrega cerca de 4 milhões de litros de combustível e óleo para uso próprio. De acordo com informações apresentadas pela Vale, logo após a constatação da emergência, o comandante pediu apoio a equipes de terra e encalhou o navio propositalmente no canal da Baía de São Marcos, no Maranhão, para evitar o naufrágio. Inspeção aérea realizada na tarde dessa quinta-feira, dia 27, não aponta indícios de vazamento de poluentes para o mar. O IBAMA encaminhou o avião especializado em detecção de derramamento de óleo para a região. O incidente é acompanhado pelo IBAMA, pela Marinha, pela Autoridade Portuária, pela Capitania dos Portos e pela Vale. Nas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou que o governo está monitorando com muita atenção o navio encalhado no Maranhão. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Receita Federal identificou uma nova modalidade de golpe, aplicado com o uso do nome da instituição. Trata-se de notificação postal falsa, por meio da qual se exige pagamento de um suposto imposto verificador de score concretizado. A falsa carta indica que o contribuinte estaria com uma pendência em seu CPF e que, para regularizar a situação, precisaria quitar o chamado imposto verificador de score concretizado, tributo inexistente. A mensagem atinge principalmente pessoas interessadas em aumentar a pontuação em cadastros de bons pagadores. Na tentativa de dar ilusão de veracidade ao documento, os golpistas utilizam indevidamente o logotipo da Receita Federal e o nome de um auditor fiscal cuja assinatura é falsificada. A Receita Federal informa que não fornece dados bancários para o recolhimento de tributos federais via depósito ou transferência. O recolhimento de tributos é feito via DARF, o documento de arrecadação de receitas federais. Em caso de dúvidas, os contribuintes que forem vítimas deste golpe podem comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal pessoalmente ou enviar denúncia à Ouvidoria Geral do Ministério da Economia pela internet no site economia.gov.br. Os indivíduos que aplicam o golpe, fazendo-se passar por servidores da Receita Federal, poderão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e falsa identidade, podendo responder ainda pelos danos causados à imagem da instituição e do próprio servidor indevidamente envolvido. Outras informações no site receita.fazenda.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Vale Notícias. Após avanço do coronavírus, países tomam medidas extremas para evitar propagação. A reportagem é de Thaísa Estivanin, da Rádio Agência Nacional. O rápido avanço do coronavírus faz os países tomarem medidas drásticas para evitar a propagação. O Japão decidiu fechar suas escolas públicas por quase 2 meses e a Arábia Saudita não receberá mais muçulmanos em Meca e na Mesquita de Medina para a tradicional peregrinação. No total, 40 países, entre eles o Brasil, registraram casos com cerca de 81 mil infecções. Na China, o balanço foi de 327 novos casos nesta sexta, o número mais baixo no país desde o dia 24 de janeiro, com 44 mortos. Na Coreia do Sul, 571 novos casos foram notificados em 24 horas. No Irã foram anunciadas 106 novas contaminações. E na Itália, principal foco da epidemia na Europa, o número de casos passou para 650 contra 400 na véspera. 17 pessoas já morreram. Na França foram registrados mais 38 casos de coronavírus contra 18 na quarta-feira. Segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, 12 pacientes estão curados, 24 estão hospitalizados e 2 morreram. Um deles não tinha viajado para áreas de risco nem tido contato com uma pessoa contaminada. Isso significa que houve transmissão local e o vírus agora circula no país. A região de Oise, perto de Paris, registrou 12 contaminações e as autoridades sanitárias continuam buscando o chamado paciente zero, o primeiro a ter contraído a doença no território.
A França colocou os cidadãos que voltaram de Wuhan em quarentena e pediu que viajantes que estiveram no norte da Itália, os estudantes que voltaram da China, Singapura, Coreia do Sul e das regiões de Lombardia e Vêneto, que fiquem isolados por 14 dias como medidas de prevenção. Segundo o ministro da Educação francês, Jean-Michel Blanquer, 2.000 estudantes não voltaram para a escola porque estiveram em zonas de risco. Muitos assalariados também estão trabalhando em casa por medidas de prevenção. O presidente americano Donald Trump disse ontem que os Estados Unidos estão preparados para reagir a uma pandemia. Para a OMS, o momento é decisivo e o mundo, de forma geral, não está pronto para enfrentar o vírus. Em um contexto de forte preocupação em torno do coronavírus, as principais bolsas europeias fecharam ontem em forte baixa. Paris registrou menos 3,32%, Londres, menos 3,50%, Madrid, menos 3,55% e a Bolsa de Nova York perdeu desde o início da semana mais de 11%. Da RFI em parceria com a Rádio Agência Nacional. Governo avalia proibir exportação de máscaras e itens de saúde. Reportagem de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O governo federal tem enfrentado dificuldades na compra de materiais de proteção de saúde, como máscaras e luvas, desde a explosão no número de casos do novo coronavírus no mundo. O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira que vai se reunir com a associação responsável pelo setor para discutir a situação. Segundo o secretário executivo da pasta, João Gabardo, o governo identificou que as empresas deixaram de vender os produtos para o Ministério. Quem ganhou a licitação não apresentou os documentos para formalizar a compra. Isto ocorreu sistematicamente com todas as empresas inscritas no leilão. O Ministério requisitou a compra de mais de 20 milhões de máscaras, 140 milhões de reais em produtos. Segundo o secretário executivo, se preciso, o governo vai agir dentro da lei, confiscando até lotes de produção para garantir o abastecimento. Emergência em saúde pública. E a emergência em saúde pública é uma questão excepcional. E nessa questão de excepcionalidade, nós podemos utilizar de instrumentos que normalmente não são utilizados. Para isso, o Congresso Nacional aprovou essa lei. O secretário lembrou que a legislação permite confisco de bens, com o respectivo pagamento pelo governo posteriormente. Mas João Gabardo disse que vai apelar ao bom senso das empresas para que priorizem o mercado interno ao invés do externo. Esses fornecedores, eles têm uma obrigação social também. Temos convicção de que a gente vai chegar num denominador comum. O que nós não vamos admitir, de forma alguma, nós não vamos ter um produto no Brasil para uma necessidade imperiosa e vamos deixar esse produto ser exportado para outro país. Não vamos. Gabardo também alertou que o governo acompanha o aumento de preços na venda destes produtos para o consumidor individual, nas farmácias. O mercado é assim, né? Aumenta a demanda, aumenta o custo. Isso era esperado. Agora, tudo tem um limite. Me chama a atenção, um produto que custava 3, passar a custar 29 de uma hora para outra, não deve ter nenhuma explicação plausível para isso, né? Que não seja extorquir a necessidade da população por uma situação de emergência, o que cá para nós é incompreensível. Nós, se identificarmos isso como um problema, nós vamos comunicar aos órgãos competentes para que façam essa avaliação, que a gente não pode fazer. O governo lançou um chamamento para a compra de mais de 140 milhões de reais em produtos de proteção na área de saúde. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vale Notícias. Período de chuva aumenta o risco de proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika. O Ministério da Saúde orienta a população que a melhor forma de evitar essas doenças é eliminar os criadouros do mosquito transmissor, evitando o acúmulo de água em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos como tampas de garrafas. Com o período das chuvas, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti no país aumenta e, consequentemente, cresce o risco de transmissão da dengue, chikungunya e zika. De acordo com especialistas, a melhor forma de evitar essas doenças é eliminar os criadouros do mosquito transmissor, evitando o acúmulo de água em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos,
como tampas de garrafas. No ano passado, o Ministério da Saúde notificou 1.544.987 casos prováveis de dengue no Brasil. As regiões Centro-Oeste e Sudeste apresentaram o maior número de registros. A maior concentração de casos prováveis foi em Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Alguns cuidados são importantes no dia a dia para combater a doença, como o uso de roupas que diminuam a exposição da pele durante o dia, horário em que os mosquitos são mais ativos. Utilizar repelentes e inseticidas, seguindo as instruções do rótulo, também pode ajudar no combate. E o uso de mosqueteiros para aqueles que dormem durante o dia, como bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Veja agora o Giro de Notícias com Marinaldo Santana. Amistoso de seleções. Amanhã, sábado 29 de fevereiro, a seleção de Uruará enfrentará o selecionado de Altamira no estádio Bandeirão. Estas informações são do desportista Ricardo Leal. O Status Irineu Santos divulgou a participação dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia no combate à dengue no dia de ontem. E hoje, sexta-feira 28 de fevereiro, continua o mutirão contra a dengue em Uruará, desta vez no bairro Boa Sorte. As residências são visitadas e informações compartilhadas. Isso tudo contra o mosquito da dengue. O diretor de jornalismo da Vale Rádio Web esteve em loco e conta pra gente o que viu na campanha. Essa campanha ela é importante porque ela faz com que a população tenha uma participação melhor e que tenha conhecimento de como proceder em relação à proteção contra esse inimigo público que é a dengue. Nós estivemos lá acompanhando e conversamos com o secretário de saúde, conversamos também com moradores e com o coordenador de endemias, e nós vamos mostrar para você agora, você ouvinte da Vale Rádio Web, essa conversa que nós tivemos aí com as pessoas envolvidas na campanha contra a dengue que está acontecendo na cidade de Uruará. Manuel, hoje é o segundo dia de campanha contra a dengue. Conta para nós como está sendo feito esse trabalho, de que maneira está sendo aqui essa campanha. A gente está numa campanha aqui contra o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, né? Que hoje, nossa região hoje aqui, você sabe que é uma região chuvosa, né? Então a gente temos que ter bastante cuidado, entendeu? Isso não é um dever só da parte pública, isso é um dever de todos nós. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte, porque todos nós temos um depósito de água dentro de casa, seja uma caixa, ou seja um lixo, seja uma casca de ovos, seja qualquer coisa. Então, assim, o poder público, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, senão nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Cada um tem que fazer a sua parte. Não esperar só pelo setor público. O setor público está aqui para fazer a parte dele, mas nós temos que ter aquele cuidado, com bastante atenção, dia a dia, na nossa residência, porque se nós não tivermos, nós não vamos conseguir controlar o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. Dona Maria, está sendo feita uma campanha contra a dengue aqui no município de Uruará. A senhora recebeu a visita dos agentes de endemias. O que a senhora acha de uma campanha como essa aqui no nosso município? Eu acho muito legal, porque isso aí precisa mesmo. Eu acho legal, recebo muito feliz na minha casa, que o que eu puder fazer de bom para nós, eu faço. Para os vizinhos também, cuidar do mesmo jeito que eu cuido, para não acontecer o pior, né? Porque se a dengue pegar a gente, talvez trate até a morte, né? Nildo, essa campanha da dengue que está sendo feita aqui no município, qual é a tua opinião em relação a isso? Fazer campanhas para poder mobilizar a população em relação à dengue? Eu acho muito importante, né? E a gente já consciente disso aí, né? Vem acontecendo vários casos aqui de dengue, e igual com vítimas fatais, né? E é igual eu estava falando com o Sérgio, né? O secretário. A gente tem que cuidar nem só do quintal da gente. A gente tem que olhar um terreno vazio, que nem esse que tem em frente aqui, cuidar, ver uma sacola jogada, a gente recolher, botar na coleta, para coleta. E tudo isso é o empenho de cada um. Nós temos que considerar, não só esperar pelo prefeito, pelo secretário de saúde. E nós, seres humanos, é nós que estamos sendo prejudicados, é nós que estamos correndo risco. Sérgio, o segundo dia da campanha contra a dengue aqui no município de Uruará,
O que você tem a dizer para essa data de hoje e o que está acontecendo aqui no bairro Boa Sorte? Estamos aqui hoje com toda a equipe da saúde, com toda a equipe de governo da nossa prefeitura, para a gente fazer esse combate à dengue, doença essa que tem causado grandes prejuízos aqui no nosso município. Então, essa ação em conjunto com todas as secretarias, com voluntários, né, agradecer aqui logo a equipe de endemias, todos os agentes de saúde, toda a equipe da Secretaria de Saúde e também demais secretarias que estão empenhadas em estar indo em casa para conscientizar, para encontrar focos de mosquito, onde possa haver a proliferação dele, né, a multiplicação, para que a gente possa eliminar esses focos e assim, consequentemente, a gente diminuir os índices de dengue no nosso município. Faço um apelo aqui a toda a população que se conscientize dessa ação, que ajude o poder público a intensificar as ações dioturnamente para que a gente possa diminuir os grandes índices de dengue no nosso município de Uruará. Célio Birro para o Vale Notícias. E para finalizar, vamos falar de Copa de Inverno do Reba. Neste domingo, acontece a segunda rodada. Os times E e C vão jogar às 8 da manhã, as equipes A e F logo após as 9 e os elencos Reba D e Reba B às 10 da manhã. A todos um proveitoso final de semana abençoado por Deus. Marinaldo Santana Ferreira para o Vale Notícias. Fortaleza é eliminado da Copa Sul-Americana com requintes de crueldade. Entre os brasileiros, apenas Vasco e Bahia seguem na competição. Estreante em competições internacionais, o Fortaleza venceu o Independiente por 2-1 nesta quinta-feira, mas foi eliminado da Copa Sul-Americana. Após perder a partida de ida por 1-0, o Leão precisava vencer por 2 gols de diferença para se classificar de maneira direta. E era o que parecia que ia acontecer. Após abrir 2-0 no placar, o tricolor caminhava para a próxima fase, mas o Rei de Copas marcou o gol da classificação nos acréscimos do segundo tempo, calando um Castelão lotado. Agora apenas 2 brasileiros seguem na Sula, Vasco e Bahia. Na Copa do Brasil, 2 confrontos decididos nos pênaltis. Em Porto Alegre, o São José passou pela Chapecoense nas penalidades após empate em 0-0 no tempo normal. Em Campinas, o mesmo roteiro. Após empatar em 0-0 no tempo normal, a Ponte Preta eliminou Vila Nova nos pênaltis. Pela Copa do Nordeste, o Vitória venceu o CRB por 2-1. Nos aflitos, o Náutico ficou no empate com o ABC. Nesta sexta-feira, a bola rola pelo Paulistão. O Red Bull Bragantino recebe o Ituano às 9h30 da noite. Reportagem Paulo Henrique Gomes. E este foi mais um Vale Notícias nesta sexta-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo Célio Birro. Direção de programação Vilmar de Souza. Reportagem local Marinaldo Santana. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook Vale Rádio Web. Compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem tem celulares iPhone ou Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. E neste sábado, dia 29, não perca a Noite Melody Raiz na Boate Pancha. Organização Alebés. Obrigado pela audiência. O Vale Notícias volta na segunda-feira.